Fala galera, eu me chamo Brenda e eu vim falar sobre o processo de independência do Brasil. Vamos lá? Então, a independência do Brasil ela vai ser explicada através de fatores internos e fatores externos. Mas foram principalmente esses fatores de fora que fizeram com que apenas uma vontadezinha de uma autonomia brasileira acabasse se tornando uma vontade de tornar o Brasil independente de Portugal. Então a gente vai ver um pouquinho quais foram esses fatores. E para a gente entender como se deu o processo de independência, a gente tem que pensar lá atrás, em 1808, logo no começo, quando a família real, tinha acabado de vir para o Brasil. E Dom João VI, ele vai promover a abertura dos portos às nações amigas, justamente porque a Inglaterra, ela queria fazer negócios com o Brasil, mas a Europa estava bloqueada por Napoleão. E se a gente lembrar, o Pacto Colonial era justamente essa proibição do Brasil fazer qualquer tipo de comércio com qualquer outro país a não ser Portugal. E quando a gente tem essa abertura dos portos brasileiros, para essas nações amigas, a gente vai ter uma flexibilização no Pacto Colonial. A gente vai ver o Brasil se tornar menos dependente de Portugal. E Dom João VI, ele gostava muito do Rio de Janeiro, ele vai promover algumas reformas na cidade. É ele que vai criar o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, o Museu Nacional de Belas Artes e o Teatro Municipal também. E em 1814, Napoleão ele sai do cenário europeu, então não fazia mais sentido a família real permanecer no Brasil, visto que era uma colônia, visto que eles vieram para cá justamente para fugir de Napoleão e também pelas crises que Portugal estava vivendo, A crise política, a crise econômica e a crise militar. Então, a crise econômica portuguesa, ela veio justamente pela abertura dos portos às nações amigas, como eu acabei de explicar, no qual tiraram grande parte dos compradores, podemos dizer assim, de Portugal, que começaram a fazer negócios com o Brasil. A crise política ela era justamente pela ausência do rei e dos órgãos do governo, que estavam aqui no Rio de Janeiro. E a crise militar ela foi consequência da presença dos oficiais ingleses, que estavam lá no poder, e acabavam não deixando os oficiais portugueses crescerem no exército. E aí os portugueses eles olhavam para essa situação e eles não conseguiam compreender como Dom João não tinha voltado para Portugal. E aí, inclusive, ele faz com que o Brasil ele se torne um Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815. E aí, beleza, Portugal ele passava a ter um papel secundário para Dom João VI e os anos foram se passando até que em 1820 começa a ocorrer uma revolução lá em Portugal. Essa revolução ela é chamada Revolução Liberal do Porto. Daí eles começam a tomar conta de várias cidades, como Porto, a capital, Lisboa, montando as Cortes Gerais. Então, quais eram os objetivos desses revolucionários? Promulgar uma Constituição e também fazer com que a corte retornasse para Portugal, os órgãos políticos e administrativos também voltassem e também eles queriam a volta do Pacto Colonial. Queriam que as províncias elas deixassem de ser dependentes do Rio e passassem a ser dependentes de Portugal e também que acontecesse o fechamento de todos os portos brasileiros para as outras nações, e voltasse de fato o Brasil a fazer comércio apenas com Portugal. Logo, as elites coloniais elas eram contra essa revolução, visto que elas não queriam ver os portos fechados novamente e muito menos a volta do Pacto Colonial. Já na Europa, as cortes elas conseguiram o controle de um grande território português e aí elas fizeram um ultimato a Dom Pedro. Ou fica no Brasil e perde seu trono, ou retorna a Portugal e se submeta ao parlamento português. Então, Dom João ele é forçado a voltar a Portugal, juntamente com os órgãos administrativos, deixando um príncipe regente, Dom Pedro, Então, aí você imagina, os revolucionários agora estão mais tranquilos, Dom João voltou, mas não, eles queriam que toda a família real voltasse a Portugal e que o Brasil realmente voltasse a ser colônia. E com a ameaça da corte em retornar esse pacto colonial, a elite brasileira ela vai começar a tentar se aproximar do príncipe regente para que houvesse agora de fato uma separação entre Brasil e Portugal. Então essa elite ela vai se reunir e vai formar o que a gente pode chamar de um partido brasileiro. É bem diferente do conceito que a gente tem hoje, era mais como se fosse uma corrente de opinião.
Esse partido brasileiro ele era formado por grandes proprietários rurais, burocratas e membros do judiciário nascidos no Brasil. E esse partido brasileiro ele era dividido em duas correntes, uma corrente conservadora e a outra corrente radical. A corrente conservadora almejava a independência através de uma monarquia constitucional. Não teria uma democratização do poder, né? No caso, ia manter a mesma estabilidade social, essa mesma elite, e a gente tem José Bonifácio como maior representante. Já a corrente radical ela é um pouco mais difícil de explicar, porque existem monarquistas que eles eram a favor de uma maior representação popular, de uma liberdade de imprensa. E também existiam esses extremados, né? Que eles acreditavam que quando o Brasil se tornasse independente, deveria também se tornar república. Mas aí, enfim, nasceram de 7 meses, estavam antecipando a história. E aí, essa pressão das cortes chegou ao máximo. Em abril de 1821, eles ordenam que Dom Pedro volte a Portugal. No entanto, ele declara, a intenção de permanecer no Brasil com aquela frase ilustre: se é para o bem de todos e felicidade da nação, diga ao povo que fico. E aí ficou conhecido como Dia do Fico, dia 9 de janeiro de 1822. E depois do Dia do Fico, todas as medidas que Dom Pedro tomou foram de ruptura com Portugal. Primeiro, ele fez com que todas as tropas portuguesas que não jurassem fidelidade a ele saíssem do Brasil. Criou também um ministério, no qual era composto por portugueses, mas que a chefia ela era de um brasileiro, José Bonifácio de Andrade e Silva. E aí também Dom Pedro ele cria a lei do cúmplice, e essa lei ela definia que todo e qualquer decreto que viesse de Portugal só seria posto em prática no Brasil mediante a autorização dele. Então, realmente, só faltava uma declaração formal de independência, visto todas essas medidas de Dom Pedro. E no nosso famoso 7 de setembro de 1822 é proclamada a independência do Brasil. Essa independência ela teve muito apoio da elite, como eu falei para vocês, daquele partido brasileiro que estava ali, sempre ao lado de Dom Pedro, sempre influenciando nas ideias dele. Daí eu trouxe essa charge, que fala assim: viva a independência! E aí o menininho pergunta: que isso, mãe? E a mãe responde: deve ser um novo produto em inglês. E essa charge ela vai fazer uma crítica a essa não participação popular no processo de independência. Ocorreu sim a independência do Brasil, nós não somos mais colônia, mas quem é que está no poder? A mesma elite de sempre. Então a gente pode falar que o que ocorreu foi mais uma transição política do que de fato uma ruptura, Porque houve a manutenção de interesses portugueses, a elite ela vai crescer e o Estado brasileiro ele vai ser montado de acordo com o interesse dessa elite. E aí, em 1823, a independência ela vai ser reconhecida pelos Estados Unidos, e eles fizeram isso justamente porque naquela época havia uma doutrina, a doutrina Monroe, com aquele lema, de América para os americanos. Então, eles foram os primeiros a reconhecer a nossa independência. Em 1825, Portugal vai reconhecer a independência, no qual eles foram intermediados pelos ingleses, e falando neles, em 1827, a Inglaterra reconhece a independência do Brasil. Então, e sobre a população, é importante ressaltar que a expansão geográfica da colônia, ela não tinha mais nada a ver com aquela incerta linha, lá atrás de Tordesilhas. E aí, a gente tem um Brasil com 70% da população concentrada nos principais portos, como Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Paraíba, e temos vários lugares não habitados. E faltava que a Espanha reconhecesse essas fronteiras brasileiras, mas a gente tinha um problema com a Espanha em relação à região do Rio da Prata. Porque em 1750 foi assinado esse tratado, o Tratado de Madrid, no qual Portugal renunciava essa região, do Rio da Prata. E depois, em 1777, teve esse Tratado de Santo Ildefonso. E esse tratado, ele fez com que os espanhóis perdessem a região do Rio da Prata. E aí essa região ela vai ser muito disputada, que a gente vai aprender na próxima aula, sobre o Brasil Imperial. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não deixem de curtir, comentar o que acharam e se inscreverem no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos, tá bom?